Vamos então à nossa aula número 10. E hoje vou falar quase que exclusivamente sobre uma das vertentes da computação quântica, que inclusive é mais bem-sucedida comercialmente. Eu já falei que uma empresa canadense chamada D-Wave, já em 2011, ela construiu um processador quântico, não seguindo os cânones da ciência da computação, um processador que não segue o modelo de portas e circuitos como um computador de Turing quântico, mas que efetivamente tem realizado bastante sucesso comercial. Em 2011, eles venderam a primeira máquina por $10 milhões ao conglomerado, digamos assim, Lockheed Martin, que é talvez o maior fornecedor de hardware e software militar ao Departamento de Defesa norte-americano. E tem outros interesses também, né? Mas eles vendem aviões, inclusive um modelo de caça, né? Um avião de caça que decola verticalmente, né? O projeto é da Lockheed. Lockheed originalmente era uma empresa de aviação, ela construía aviões. Então, a Lockheed Martin ela herdou tudo que a Lockheed tinha de tecnologia e de projetos em aviação militar e achou outros caminhos, né? Um desses caminhos foi exatamente a computação quântica, especialmente sob viés do recozimento quântico. Então, hoje a gente vai falar mais em detalhes sobre esse recozimento quântico. O nome é herdado da metalurgia, né? Por isso que não combina muito bem com um modelo científico, mas a gente vai ver que tem a sua razão de ser e tem os seus frutos. Inclusive, no final, eu vou mostrar um artigo de janeiro deste ano, janeiro de 2022, publicado por cientistas brasileiros, né? Um deles, o professor Rodite, é pesquisador do CBPF há bastante tempo. Professor Itzhak Rodite. Mas, tirando a parte comercial da D-Wave, há também um esforço quase que filosófico de justificar, já que não pode ser justificado através da ciência da computação, que não foi um input, né, vamos dizer, desse ramo da computação quântica, há, há um site, inclusive, que a gente vai ver, que é dedicado a uma série de ilações, uma série de especulações a respeito da própria natureza quântica do universo. Daí o título desse, digamos, capítulo, né, que a gente vai abordar hoje, universo como um computador quântico. A gente, ao longo da explanação, a gente vai entender por que essa, digamos, abrangência, né? Evidentemente é uma especulação, não existe nenhuma comprovação experimental disso, mas é interessante a gente entender o que se pretende dizer com isso, a título até de exercício, né? Exercício mental, exercício intelectual,
exercícios até filosóficos, digamos assim. A gente pode dizer que essa especulação da natureza quântica do universo é um embasamento filosófico do reconhecimento quântico. E quando eu digo filosofia, né, em se tratando de ciência, a gente acaba falando de metafísica, né? Como eu costumo dizer, por trás de toda teoria física existe uma metafísica, porque uma teoria física é construída por seres humanos, por físicos, né? E físicos de formações completamente distintas, né? Físicos ateus, físicos religiosos, físicos até carolas, né? Físicos quase que sacerdotais, físicos budistas, né? Então, é uma gama de formação, digamos assim, espiritual no meio científico que faculta essa existência de várias metafísicas, inclusive. Mas vamos aos fatos, né? Como eu já disse, há pelo menos duas abordagens na construção e desenvolvimento da computação quântica. Aquela que a gente vem vendo até agora, que é explicada em nível de livro texto, né, por Nielsen e Chuang, ou Mike e Ike, como eles são conhecidos mais carinhosamente, digamos assim, desde 2000, foi quando o livro deles saiu pela primeira vez, e que é um modelo de circuitos quânticos, circuitos e portas quânticas, né, a gente pode acrescentar. Esse viés, essa vertente da computação quântica, evidentemente se originou nos anos 40, né, quando Shannon, em 1948, estabeleceu os fundamentos, vamos dizer assim, da ciência da computação, em termos clássicos, né? Antes disso, o Turing e o Church já haviam encontrado a sua tese, em 1936, motivadas essencialmente por um desafio lançado em 1928 pelo matemático alemão Davi Hilbert, que é o conhecido problema da decisão. Isso tudo a gente já falou, já repetiu, inclusive, mas é bom repetir porque isso ajuda a fixar as coisas importantes, né? Mas a gente vai ver hoje essa outra vertente que foi criada a partir de analogias com a ciência dos materiais, especialmente a metalurgia e a usinagem, né? Não só de aço, como de vidros também. Ao final do curso, a gente vai ver uma proposta interessante de físicos bastante conhecidos, uma proposta bastante recente de interpretar o espaço-tempo como sendo um vidro quântico, né? É outra especulação, mas é bastante interessante, como eu disse, para a gente pensar, repensar e buscar inspiração até para fazer outras especulações, né? Já que é coisa especular, vamos especular. Mas essa vertente, né, é conhecida como recozimento quântico. Como eu disse, é um nome que particularmente desgosto, né, acho feio, não tem nada, em princípio, a ver com física, né? Lembra mais um capítulo de culinária, né, recozimento, mas em inglês até o nome, porque a gente não tem a língua nativa, né? O nome é mais simpático quanto annealing, mas annealing é exatamente, como a gente vai ver, uma das um dos métodos de tratamento do aço.
que em português é chamado exatamente de recozimento. A nossa área metalúrgica, tanto no Brasil quanto em Portugal, usa essa expressão. Então, vamos usá-la também. A especulação que eu falei, que seria um embasamento filosófico do recozimento quântico, né, é abraçada por físicos, inclusive, né, um deles, um físico que foi contemporâneo de Feynman e de outros, né, do Gell-Mann, e que é mais conhecido como autor de livros, não só biográficos. Ele escreveu uma biografia do Feynman chamada Quantum Man, e também livro de divulgação científica, mas com uma base científica bastante forte, né? Sendo ele um físico com um trabalho bastante respeitado. A gente vai falar nele mais tarde. O Lawrence Grass. Mas esse embasamento, essa especulação seria de que o campo de Higgs, por exemplo, que hoje se concorda, é um consenso, né? Que o campo de Higgs está presente em todo o universo, a partir do instante que esse campo que fornece pelo menos uma parte das massas das partículas, no caso das partículas fundamentais, como os quarks, ele fornece a totalidade da massa dos quarks, a totalidade da massa dos férmions, em geral, dos férmions elementares, né, fundamentais, os quarks, o elétron, neutrinos e outras, né, partícula tau, partícula Mi. E a descoberta, digamos assim, a primeira visão do campo de Higgs, que foi obtida em 1964, não só pelo Peter Higgs, um físico escocês, como por outros grupos de físicos, envolvendo ao todo uns 6 teóricos, né? Mas, em particular, o trabalho do Higgs se apoiou em vários, evidentemente, trabalhos anteriores, mas o que ele cita explicitamente no seu artigo fundador, em 1964, é um trabalho do físico Philip Anderson, que aborda uh, supercondutividade, mas de uma forma interessante, porque ele mostra como pode ser que um supercondutor atribua massa ao fóton, né, no seu interior. E o Higgs, tomando isso como, no caso dele, uma inspiração, um ponto de partida, né, ele estendeu essa visão ao vácuo, né, ao vácuo da interação forte. Na época era o que mais se buscava entender, eram as interações fortes, menos até do que a interação fraca, que na verdade foi determinada, foi descrita teoricamente antes, através do modelo de Weinberg, Steven Weinberg, Abdul Salam e Sheldon Glashow. Mas, logo em seguida, resultados importantes, não cabe a gente ficar descrevendo aqui, evoluíram e se conseguiu encontrar uma teoria, a cromodinâmica quântica, né? Esse nome foi atribuído pelo Gell-Mann, né?
Os dois físicos que mais criaram nomes ao longo da história do século XX foram, em primeiro lugar, o Wheeler, né? John Archibald Wheeler. Ele criou a expressão buraco negro e outras, né? E o Gell-Mann. O Gell-Mann tinha uma... Ele faleceu recentemente, no ano passado, se não me engano. Ele tinha uma inclinação muito forte para a linguística, né? Ele lia em vários idiomas, inclusive línguas mortas, né? Grego, antigo, sânscrito. E as línguas modernas, por exemplo, do Pacífico, né? Ele conhecia algumas. Então, ele tinha uma grande atração por nomes e nomes corretos, ou ao menos nomes que ficassem, né? Que fossem, digamos assim, marcantes. No caso dos quarks, né? Ele apoia emprestado esse nome de um romance do escritor irlandês James Joyce, o último romance do James Joyce, chamado Finnegan's Wake, que, em língua inglesa, ele já é praticamente ilegível, né? Porque o James Joyce, a moda de Gell-Mann, ele usa nesse livro várias línguas diferentes, inclusive sânscrito também, hebraico, grego, latim, próprio inglês. Ele cria um vocabulário completamente novo, diferente. E a palavra quark surgiu exatamente desse livro, do James Joyce, do Finnegan's Wake. Mas isso tudo só para dizer que dessas especulações sobre a interação forte, o Higgs e outros, Engel, Brooks, Gibbs, né, fizeram uma descrição de uma partícula, né, que seria a partícula de Young-Mills, uma partícula com obedecendo a uma simetria não comutativa, SO2, e que seria equivalente a se considerar o universo como sendo um grande supercondutor. Então, o recolhimento quântico usa isso, né? Esse físico que eu citei, o Lawrence Krauss, ele escreveu um livro, né, recente, em que um dos capítulos, ou mais de um, desenvolve essa tese, né, de que o universo, na verdade, seria um supercondutor. A gente estaria vivendo, né, imerso em um supercondutor galáctico ou cósmico, ou cosmológico, como quiserem. Mas o recolhimento quântico, em particular a D-Wave, abraçou essa tese e a gente vai ver como eles desenvolvem isso, tentando justificar a abordagem deles em vários níveis, inclusive nível de biologia, né? A gente vai ver em detalhes como eles expõem essas questões. Mas antes a gente tem que falar de onde vem essa expressão recozimento. Vem do tratamento térmico dos ácidos, né? Esses nomes aqui correspondem a processos de tratamento térmico dos ácidos com várias finalidades, né? Existe o recozimento, existe a normalização, existe a têmpera, talvez seja o processo mais divulgado, mais conhecido, né, no meio leigo. Leigo, eu digo, fora da metalurgia, né? Até porque quem já viu ou já leu alguma coisa sobre algum filme ou algum livro sobre os samurais sabe que aquela espada dos samurais
a katana, né, ela é construída com uma têmpera especial que faz com que ela adquira um fio fabuloso e uma resistência fora do comum. Mesmo na Idade Média, no Ocidente, né, havia também uma grande busca por armas bem temperadas, o que originou até um reflexo na música clássica, né? O Johann Sebastian Bach, que reestruturou a arte da composição e a arte da execução musical, unificando vários modos, né, de, de harmonia que existiam, herdados, inclusive da Grécia Antiga, né, modo lídio, modo iônico e assim por diante. Ele unificou isso tudo nas escalas que a gente conhece hoje. Ele chamou a isso de escala temperada. É aquela escala do piano, né, com as teclas brancas representando as notas naturais e as pretas representando os chamados acidentes, né, sustenidos e bemóis. E mais do que isso, como ele era organista e cravista, né, na época dele ainda não existia o piano, que só foi criado e aperfeiçoado quando o Beethoven estava ativo. O Beethoven, inclusive, foi um grande contribuidor ao aperfeiçoamento do instrumento. O Bach escreveu uma série de composições, um livro, na verdade, e chamou esse livro O Cravo Bem Temperado, né? Em português até dá uma outra conotação, porque o cravo em português é um tempero mesmo, né? Jorge Amado já sabia, né, quando escreveu Gabriela, Cravo e Canela. Mas o Bach não sabia que o cravo também não tempero. Mas a têmpera, né, por esses vários motivos, né, é o tratamento térmico mais conhecido dos aços. Eu nunca tinha ouvido falar nesses dois em particular, recozimento e revenido, né? Revenido eu não faço ideia do que seja e pretendo continuar ignorante a respeito, assim como normalização. A têmpera, a gente sabe mais ou menos o que é, mas o que me interessa agora realmente é o recozimento, o que vem a ser esse recozimento. Na verdade, o recozimento quântico é uma evolução de uma simulação computacional clássica do processo de recozimento. E o que é o tratamento térmico? É o conjunto de operações de aquecimento e esfriamento a que são submetidos os aços, sob condições controladas de temperatura, de tempo, a atmosfera, né, seca ou úmida, e velocidade de resfriamento. Com que objetivo? Alterar as propriedades do material ou direcionar essas propriedades a características desejadas. Evidentemente, há uma série de tipos de aços diferentes e as propriedades desses aços dependem, em princípio, da sua estrutura, né, da sua estrutura microscópica. Esses tratamentos térmicos, esses 4 tratamentos térmicos, modificam em maior ou menor escala essa estrutura, resultando, em consequência, da alteração mais ou menos acentuada de suas propriedades. Depende do que se quer com aquele aço. Mais flexibilidade, mais dureza, mais resistência. Tem uma série de variáveis aí que são utilizadas quando se escolhe um tipo de tratamento térmico metalúrgico a um certo tipo de aço. Então, existem aços, por exemplo, de alto carbono, né? E aços que estão com impurezas, né? Ou seja, passivo de ligas. Tem aços de baixo carbono, médio carbono, etc, etc.
todos eles são obrigatoriamente submetidos a tratamentos térmicos antes de serem colocados em serviço. E quais são esses objetivos? Né? São os principais. Né? Há um elenco bastante maior do que esse, mas os principais que nos interessam são remoção de tensões internas, que surgem quando o experimento é desigual, quando há um esforço mecânico ou outro motivo qualquer que cause tensões internas no material. Aumento ou diminuição da dureza, aumento da resistência mecânica, melhoria na ductilidade, ou seja, na condução de calor ou de eletricidade, melhoria na usinabilidade, quer dizer, o tratamento em forja, né, em dar forma às lâminas de aço, por exemplo, para fazer um automóvel, melhoria da resistência ao desgaste, melhoria das propriedades de corte, melhoria da resistência à corrosão, resistência ao calor e modificação das propriedades elétricas e magnéticas. Isso tudo pode ser feito usando um ou mais de um daqueles 4 processos que a gente listou anteriormente. Aqui há detalhes bastante especializados, né, de metalurgia, que eu não vou me deter sobre eles. Não. Há tratamentos em que a combinação de operações de aquecimento e esfriamento é realizada em que acarreta uma mudança parcial da composição química quando o aço faz parte de uma liga. Né? Esses serão chamados de tratamentos termoquímicos, mas a gente não vai nem entrar nesses detalhes. Antes de definir o recozimento, que é o que nos interessa, né? Vamos rapidamente ver quais são os fatores que devem ser levados em conta no recozimento. O tratamento térmico você pode representar um ciclo de tempo e temperatura. Os fatores a serem inicialmente considerados são aquecimentos, tempo de permanência a uma determinada temperatura e resfriamento. Além desses, outro de grande importância é a própria atmosfera do recinto de aquecimento, visto que a sua qualidade tem grande influência sobre os resultados finais por absorção e adsorção, né, dos gases que existem nessa atmosfera. Bom, o caso mais frequente é alterar uma ou diversas de suas propriedades mecânicas, também uma modificação da sua estrutura. Então, o aquecimento é geralmente realizado a uma temperatura acima da crítica, né, que é a temperatura crítica. É aquela em que o aço se solidifica. Então, quando você aquece o aço acima da temperatura crítica, que é a de solidificação, de fusão do aço, se tem a chamada austenização do aço. A gente vai ver a origem dessa expressão e de outras expressões. Essa aqui vem de um metalúrgico inglês chamado Austin, que foi o primeiro que descobriu esse tipo de procedimento, que é a total dissolução do carboneto de ferro gama. Esse é o ponto de partida para as transformações posteriores, e se processarão em função da velocidade do esfriamento adotado. Isso aqui, em particular, é que nos interessa, não? Essa velocidade a gente vai ver por quê. Bom, o resfriamento. Esse é o fator mais importante, pois é ele que vai determinar efetivamente a estrutura e as propriedades finais dos aços. Depois de resfriar, ele vai estar solidificado. Sua estrutura não muda mais. A não ser que passe por outro ciclo de aquecimento, de fusão, etc. Mas o importante é considerar a variação da velocidade de resfriamento. Você pode obter uma forma de aço chamada perlita, né,
que é uma das, vamos dizer, formas de estrutura que o aço apresenta. A perlita, ela tem uma estrutura grosseira de baixa resistência mecânica e baixa dureza. Até a martensita também vem de outro metalúrgico. Aqui, no caso, o metalúrgico alemão chamado Martens, que é o constituinte mais duro resultante dos tratamentos térmicos. Então, a gente já viu que, simplesmente fazendo aquecimento e resfriamento, o aço atravessa estruturas diferentes, né? Austenita, perlita, martensita, por exemplo. Mas a obtenção desses constituintes não é só função da velocidade de resfriamento. Depende também da composição do aço. O teor em elementos de liga, o teor de carbono, depende das dimensões e seções das peças, né, que estão sendo tratadas, etc. O resfriamento mais brando, que é o que a gente vai ver que nos interessa, é evidentemente o realizado no próprio interior do forno. E ele se torna mais severo à medida que se passa para o ar ou para um meio líquido, né? A têmpera, em particular, ela difere do recozimento exatamente por isso. O aço, depois de ser aquecido acima da sua temperatura crítica, né, é quase fundido novamente, ele é batido, né, ele é usinado e ele é resfriado por imersão na água. Então, é um aquecimento rápido e absolutamente efetivo, né? É um choque térmico, na verdade. Então, na escolha do meio de esfriamento, o fator inicial ser considerado o tipo de estrutura final, a uma determinada profundidade do material. Aí interfere também a seção, a forma da peça, como a gente já viu, né? Se a peça for muito grossa, por exemplo, tiver uma seção muito grande, né? Às vezes a alteração estrutural não ocorre à profundidade que se espera. Bom, essas são considerações metalúrgicas, mas que levam, né, um pouco ao nosso assunto. Agora vamos falar do recozimento. É o tratamento térmico realizado com o fim de alcançar um ou vários dos seguintes objetivos: remover tensões devidas aos tratamentos mecânicos, a frio ou a quente, diminuir a dureza, melhorando a usinabilidade do aço, alterar as propriedades mecânicas, como resistência, ductilidade, etc., modificar as características elétricas e magnéticas, ajustar o tamanho de grão, né, se você considera o aço granulado, né, regularizar a textura bruta, a perlita, como a gente já falou, remover gases, produzir uma microestrutura definida, negrito aqui é meu, que é isso que nos interessa, eliminar, enfim, os efeitos de quaisquer tratamentos térmicos ou mecânicos anteriores. Mesmo assim, o recozimento abrange vários sub-recozimentos, vamos dizer. Mas só nos interessa o recozimento total, também chamado de global, ou pleno. Esse constitui um aquecimento do aço acima daquela zona crítica, como eu falei, de 1000 centígrados, né? Durante o tempo necessário suficiente para se obter a solução do carbono ou dos elementos de liga no ferro gama. Ferro gama é um dos tipos de ferro, né? É um dos isótopos do ferro. Seguindo-se um resfriamento lento, realizado mediante controle de velocidade de resfriamento do forno, ou simplesmente desligando-se o forno e deixando que o aço resfrie ao mesmo tempo que ele. Corresponde, em física, a um processo adiabático. A gente vai ver que isso aqui vai ser fundamental
no recozimento quântico. Esse processo adiabático vai ser o foco principal do recozimento quântico e suas aplicações, como a gente vai ver. Mas nós vamos falar do recozimento clássico, né, simulado. Simulated Annealing. Tem até uma sigla para ele, né? O SA. Sendo uma simulação em computador, ele é uma técnica probabilística, né, que se aproxima do ideal global de uma determinada função. Especificamente, uma meta-heurística. Por que meta-heurística? Porque é uma técnica probabilística, né, que antecede uma heurística. Heurística seria uma técnica sem embasamento em primeiros princípios, mas utilizada para se obter um determinado resultado. Esse recozimento simulado é uma meta-heurística que aproxima a otimização global em um grande espaço de busca para um problema de otimização. Essa é a outra palavra-chave quando a gente for falar de recozimento quântico. E o recozimento clássico simulado é frequentemente usado como espaço de busca discreto. Por exemplo, o problema do caixeiro viajante, em que você tem que definir o menor percurso que um caixeiro viajante tem que fazer entre várias cidades, saindo de uma delas e retornando à origem. É um problema de pesquisa operacional, de otimização de percurso. Outro tipo de problema é o problema de satisfação booleana, a previsão da estrutura de proteínas e até agendamento de loja de empregos, né? Então, tem várias utilidades, todos são sistemas de pesquisa operacional, todos são sistemas de otimização de percursos. Então, sempre que existe um ideal de aproximação global, e ele é mais importante do que encontrar um local preciso em um intervalo fixo de tempo, o recozimento simulado talvez seja preferível a algoritmos exatos, como o conhecido gradiente descendente, né? Steepest Descent Algorithm, ou cálculo de limites também. Muitas vezes é mais barato, é mais rápido e mais satisfatório você obter uma solução aproximada a uma solução exata. Esse nome, como já falei, vem da metalurgia de recozimento e envolve o aquecimento e o tratamento controlado para alterar suas propriedades físicas. Ambos dependem da sua energia livre termodinâmica, tanto o aquecimento quanto o recozimento. O aquecimento e o resfriamento do material afetam tanto a temperatura térmica quanto a energia livre termodinâmica ou energia de Gibbs. O recozimento simulado ele pode ser usado para problemas de otimização muito difíceis, onde até os algoritmos exatos falham. Mesmo que atinja uma solução aproximada, encontre um mínimo global de forma aproximada, o que muitas vezes é suficiente na prática. E como é que se formula isso? Através de uma função heurística objetiva de muitas variáveis, com várias restrições, né? Vários vínculos. Na prática, essa restrição ela pode ser utilizada estatisticamente como parte da função heurística objetiva. Então, há uma gama de trabalhos teóricos, né, sobre simulação de recozimento, desde 1979, passando por 81, 83, 85. E finalmente foi usada essa simulação em 1983 para resolver aproximadamente o problema do caixeiro viajante. Também foram esses autores aqui que propuseram esse nome, de recozimento simulado.
Essa noção de reconhecimento lento implementada no algoritmo de reconhecimento simulado é interpretado como uma diminuição de probabilidade de aceitar soluções piores à medida que o espaço de solução é explorado. Aceitar soluções piores permite uma busca mais extensa pela solução ideal global. Os algoritmos de reconhecimento simulado funcionam da seguinte forma: a temperatura diminui progressivamente de um valor positivo inicial até zero. A cada passo, o algoritmo seleciona aleatoriamente uma solução próxima à atual, mede a sua qualidade e se move para ela de acordo com as probabilidades que dependem da temperatura de selecionar soluções melhores ou piores. E durante a pesquisa permanecem respectivamente em 1 ou positivo e diminuem até zero quando o material está resfriado totalmente. Como já foi dito, o estado dos sistemas físicos e a função a ser minimizada, né, é uma função análoga à energia interna do sistema, a energia de Gibbs. O objetivo, então, é levar o sistema de estado inicial arbitrário para um estado com o mínimo de energia possível, de forma global. Então, isso envolve o quê? Uma iteração, uma repetição de processo, de processamento, inclusive, né? Aqui são os detalhes, né, de repetição desse processo. Não tem nada de espantoso, né? E se encerra o procedimento, ou quando você encontra já uma solução suficiente, mesmo que não exata, ou quando se esgotam os recursos, né? Memória ou tempo, que custam caro, né? Mas para você fazer essa otimização, você procura envolver os vizinhos de um estado do problema. Então, é feito um movimento de alteração desses estados, e diferentes movimentos fornecem diferentes conjuntos de estados vizinhos. Então, a ideia dessas meta-heurísticas, né, é encontrar uma solução global e não se fixar em uma solução local. Encontrar o mínimo de um espaço de busca global e não se fixar imediatamente em um mínimo local que não vai servir ao objetivo da simulação. Então, uma descrição mais em detalhe, né, probabilística, né, de como se dá esse procedimento de movimento entre estados. O importante é que, em todo esse controle de evolução do estado, a temperatura T é fundamental, é crucial. É ela que vai ser o fator determinante na, encontra, no, no encontro, né, de um estado com energia mínima. E a estratégia de recolhimento, que é o que nos interessa, né, também chamado de cronograma, né, é exatamente o processo de resfriamento, o processo em que a temperatura vai de um alto valor, um valor infinito, até o valor zero. Então, aqui a gente tem dois exemplos de simulação de reconhecimento clássico. Aqui, um reconhecimento feito com um resfriamento rápido, se adquire uma estrutura muito semelhante à estrutura molecular do vidro, por exemplo, né? Uma estrutura amorfa. E aqui um reconhecimento feito com um aquecimento longo, um aquecimento
ao longo de um intervalo de tempo bastante grande, onde se verifica que começa a surgir, inclusive, uma estrutura quase cristalina, né? As células, ou grãos, ou moléculas, né, como se queira, vão se ordenando em sites, né, em regiões, de forma bastante organizada, né, seja, aqui no caso, horizontalmente, aqui no caso, verticalmente, mas, em suma, são estruturas bem mais organizadas aqui do que aqui. Então, o recozimento com aquecimento lento, a gente vai ver que é um processo adiabático. É um processo em que a entropia, né, ela não muda. Em termos quânticos, o teorema adiabático diz que quando você opera um processo adiabático sobre um sistema quântico, um estado fundamental, um intervalo de tempo muito grande, ao final, você vai estar o hamiltoniano, né, mesmo que a estrutura do sistema seja diferente, as interações sejam outras, mas o hamiltoniano vai continuar a se localizar no estado fundamental. Um procedimento adiabático em mecânica quântica não cria estados excitados. Isso é muito importante no que a gente vai ver em termos de recozimento quântico. Então, esse é o resultado simplesmente de uma diferença de resfriamento. Ambos os processos são processos de recozimento, mas diferem exatamente por um resfriamento, digamos assim, mais rápido, né? Com choques térmicos, e um resfriamento de abaixo, um resfriamento que permite a ordenação das células do material. Alguns métodos relacionados ao recozimento simulado, né? Métodos computacionais. Os algoritmos de Metrópolis Hastings interativos, que também são conhecidos como Monte Carlo sequencial, só para ilustrar, Metrópolis aqui não é a cidade do super-homem, é o nome do inventor do método de Monte Carlo, o matemático que criou o primeiro método de Monte Carlo. Um outro método, recozimento quântico, que usa flutuações quânticas em vez de flutuações térmicas. Essa é a diferença fundamental. Quando a gente está falando em sistemas quânticos no estado fundamental, a gente está falando em sistemas quânticos a temperatura zero, né? Ou próxima de zero. São os estados fundamentais quânticos. Então, a gente não pode falar em flutuações térmicas, né? Sim em flutuações quânticas. E essas flutuações quânticas permitem o tunelamento, né, de funções de onda através de barreiras altas, desde que sejam finas, em função, evidentemente, da energia potencial que você pretende atingir. E também existe o tunelamento estocástico, que é exatamente para diminuir o erro, né, que os mínimos locais apresentam quando se faz esse recozimento simulado clássico. Porque aí ele usa também tunelamento clássico através de barreiras estocásticas.
Agora vamos falar explicitamente da D-Wave Systems. Ela é uma empresa canadense de computação quântica com sede na Colômbia Britânica. Ela foi a primeira empresa do mundo a vender computadores para explorar efeitos quânticos em sua operação. Como eu já falei, os clientes iniciais da D-Wave, 2011, né, foram a Lockheed Martin, foram a Universidade do Sul da Califórnia, foram a Google, a NASA e o Los Alamos, né, National Laboratory. Em 2015, o computador quântico 2x da D-Wave tinha mais de 1.000 qubits, embora não todos ativos, né? Em geral, a metade deles é ativo, foi instalado no Laboratório de Inteligência Artificial Quântica do Centro de Pesquisas da NASA. Posteriormente, eles criaram sistemas com 2.048 bits. Em 2019, a D-Wave anunciou um sistema de 5.000 qubits disponível em meados de 2020, usando seu novo chip Pegasus, com 15 conexões por qubits. Lembrando sempre que a D-Wave não implementa um computador quântico genérico, não implementa um computador de Turing quântico universal, mas sim implementam diretamente nos seus circuitos um reconhecimento quântico especializado que aceita algoritmos também especializados de otimização de sistemas complexos. Bom, eles nasceram. A D-Wave ela nasceu de cientistas da Universidade da Colômbia Britânica, UBC. Um dos fundadores fez o seu doutorado lá e o outro foi bolsista de pós-doutorado. Como eu já falei também, o nome da empresa se refere aos projetos iniciais de qubits que usavam supercondutores de onda D. Ou seja, a onda D dos materiais supercondutores eram as ondas supercondutoras. Os elétrons supercondutores eram oriundos dessa onda D. No começo, a D-Wave operou como sendo um desdobramento, né? Foi incubada, né? Como se diz aqui no Brasil, na UBC, e teve laços com o Departamento de Física e Astronomia. E o alcance dela foi se estendendo a várias universidades e a várias empresas, né? O laboratório de propulsão a jato da NASA. Em 2014, a D-Wave anunciou um novo ecossistema de aplicações quânticas com uma empresa de finanças computacional. E o grupo de pesquisa de câncer para se concentrar na resolução de problemas do mundo real com hardware quântico, sequenciamento de moléculas, sequenciamento de DNA e assim por diante. Já em 2011, a D-Wave anunciou D-Wave One, o primeiro computador quântico, ou processador quântico. Eles chamavam de computador quântico, né? Comercialmente disponível no mundo, operando um chipset de 128 qubits, usando o reconhecimento quântico. Depois ela foi evoluindo, como eu falei, ela chegou em 2020 a ter um processador com 5.000 qubits. Não que todos eles sejam ativos, né? Em geral, a metade é ativa. Questão de coerência, né? Um dos usos do reconhecimento quântico, por exemplo, é machine learning, né? Entre outros campos de estudo. Em 2017,
ela lançou o D-Wave 2000, que é um repositório de código aberto contendo ferramentas de software para recursos quânticos. A gente vai ver no final que o artigo dos físicos brasileiros que usa o D-Wave usou exatamente um repositório online, né, da D-Wave. Aliás, todos os fabricantes de computadores quânticos têm um consenso de que o uso remoto dos computadores quânticos vai ser a forma, né, de utilização desses computadores quânticos. Não dá para você, em casa, montar um refrigerador de 0,015 Kelvin, né? Não há geladeira que consiga fazer isso. Então, a forma de se usarem esses computadores quânticos, não só a D-Wave, como a, a IBM, né, a Microsoft, essas empresas todas estão, a Google, né, estão disponibilizando acesso online aos seus computadores quânticos, não só a título de treinamento, né, aprendizagem, como a título também de construção de novos algoritmos, estimulando, né, a construção de novos algoritmos. A D-Wave também segue essa linha. Como a gente viu, então, o primeiro circuito, aquele D-Wave 1, tinha 128 qubits de supercondutores interligados 2 a 2. Posteriormente, em 2013, passaram para 512 qubits. Aí, vários pesquisadores contribuíram à evolução do modelo. E a controvérsia, como a gente viu numa citação do próprio Scott Aronson, de que se fala mais em negócios do que em ciência, é porque a D-Wave tem um sucesso comercial fabuloso, né? E não usa, né, os fundamentos, por exemplo, do livro do Nielsen e do Chuang, né? Não usa o Mike and Ike. Eles usam diretamente, como a gente vai ver, um modelo físico, que é o modelo de Ising, em 2 dimensões. O propósito deles é prático, né? Não é vencer a corrida pela supremacia quântica ou pela vantagem quântica, né? São nomes sinônimos para a mesma coisa. Ou seja, um computador que faz coisas que nenhum computador clássico faz. Essa própria corrida também, eu vou apresentar no final um artigo que saiu essa semana, que coloca em dúvida isso, né? Se já é a hora realmente de se falar em supremacia quântica. Aí vem descrições de vários modelos, né, do processador D-Wave. A Google usou o D-Wave 2009, o D-Wave 1, como eu já falei, 2011, foi aquele que foi vendido para Lockheed Martin por $10 milhões. Outras utilizações, por exemplo, otimização da resolução de problemas na determinação da estrutura de proteínas, que Harvard propôs e utilizou processadores de Wave e resolveram casos de um modelo dobrável de proteína de rede em um computador quântico de Wave 1, aquele mais fraquinho de todos, 128 bits. Em 2013,
se criou um laboratório de inteligência artificial quântica, envolvendo a NASA, o Google e a universidade. Usando um D-Wave Tool de 512 bits, também usado depois em pesquisa sobre machine learning. Em 2015, a D-Wave liberou a disponibilidade geral online do seu computador D-Wave 2X, com 1000 qubits e uma certa arquitetura gráfica, né? Em 2009, surgiu o Pegasus de última geração, com 15 conexões por qubit, em vez de 6. O inicial tinha 2, né? E assim vai. E aqui uma tabelinha, né? Comparando a evolução dos vários sistemas de wave, a topologia deles, ou seja, a estrutura da arquitetura, né, gráfica deles, e as propostas futuras até 2024. 2024, eles esperam apresentar o seu novo modelo com arquitetura Zephyr com 7.440 qubits e 20 conexões por qubit, em vez de 15, como existe hoje. E aqui uma foto esclarecedora, né? Essa foto apareceu de relance naquele segundo vídeo que eu mostrei no início do curso, que é um processador de wave acoplado a um cluster do, do supercomputador Pegasus da NASA. O supercomputador da NASA ocupa o prédio inteiro. É que a gente está vendo o processador de wave que está acoplado a esse cluster, né? A um desses clusters. Observe que o tamanho do computador se deve aos mecanismos de resfriamento, né? O chip é o tamanho do chip, mas a baixíssima temperatura necessária, 0,015 K, exige que esse chip seja mantido por um aparato tecnológico de resfriamento, um refrigerador de alta efetividade, né, que engloba todo esse espaço aqui. Em 2018, foi publicado um artigo usando um processador de reconhecimento quântico que conseguiu fatorar grandes números. Note-se que o reconhecimento quântico, um processador de reconhecimento quântico, não consegue utilizar o algoritmo de Shor, né? O algoritmo de Shor ele só é utilizável por computadores que seguem o modelo de circuitos e portas quânticas. Mas, usando as características básicas, né, da implementação do reconhecimento quântico, esse grupo de físicos chineses implementou um método geral de faturação de números usando o processador de reconhecimento quântico, mapeando o problema em um modelo de Ising 2D universal. Então, no próprio resumo, né, eles explicam, né, foi desenvolvido um procedimento para converter um problema arbitrário de faturação de um número inteiro para um modelo de Ising executável
reescrevendo como uma função de otimização, em seguida transformando em termos de acoplamento de k-bits para termos quadráticos, usando variáveis auxiliares, chamadas na literatura de ancilas, né? Ancila é o nome em latim das empregadas domésticas, né? Que serviam os nobres romanos. Eles importaram as ancilas à computação quântica. Esse método eficiente em recursos usa qubits dessa ordem, né? Logaritmo ao quadrado de n, para encontrar os fatores de um inteiro, n maiúsculo. Então, eles conseguiram fatorar 15, o famoso 15, né? Que foi fatorado já através do algoritmo de Shor, e cuja fatoração, os métodos de fatoração nós apresentamos aqui, está no livro do Nielsen Chuang. Também fatoraram 143, 59.989, 376.289, usando 4 qubits lógicos para 15, 12 para 143, 59, no caso deste 59.989, e no último, 94 qubits lógicos. Eles usaram o D-Wave 2000Q para encontrar o conjunto de soluções e determinar os fatores primos de um dado número composto. O método é geral e poderia ser usado para fatorar inteiros maiores, evidentemente, quando o número de qubits disponíveis aumentar, né? Com 94 qubits, eles só conseguiram fatorar um número de centenas de milhares nos seus dois fatores primos. Lembrando que o algoritmo o sistema de criptografia RSA clássico, ele usa a fatoração de um número em dois grandes números primos, né? Esse número que é fatorado, que só possui dois fatores primos, também se costuma chamar de um semiprimo, né? É um primo que só tem dois fatores. Então, ele pode ser dividido em dois. E eles seguiram exatamente o mesmo princípio, né? Fatoraram um inteiro n nos seus fatores primos P e Q. Eu vou saltar essa parte explicativa, né? Comparando o algoritmo de Shor, etc., etc., que eles apresentam no início do trabalho deles, né? Para ir diretamente ao que interessa, que é um método que eles utilizaram por causa do processador de Wave, que é um modelo de computação adiabática quântica, CAQ. A gente viu o exemplo na simulação clássica, né, do recozimento, que quando você faz um esfriamento adiabático, a microestrutura fica muito mais ordenada, né? Como a fatoração em números primos, no fundo, depende da ordem, né? Depende da ordenação, o modelo de computação adiabática quântica é bastante útil em fatoração. E foram desenvolvidos métodos, por exemplo, para fatorar 21, que eles implementaram o processador quântico de ressonância magnética nuclear, com 3 qubits apenas,
Uma nova abordagem usou tabelas de multiplicação para produzir um conjunto de equações e as usou para produzir uma função de custo quadrático. Então, essa foi a evolução do uso do método de computação adiabática quântica, o CAQ. No caso deste trabalho, eles introduziram um novo tipo de procedimento, que é o recursivamento quântico. O recursivamento quântico é uma variante da CAQ, do método de computação adiabática. E como é que eles fazem isso? Eles fazem usando uma transformação matemática direta do problema que eles querem resolver, no caso, fatoração, para um Hamiltoniano de Ising. Isso pode ser feito usando processadores quânticos disponíveis atualmente. No caso do processador de Wave, ele é inteiramente apoiado nesse modelo, né? No modelo de Ising 2D. Aí eles continuam a descrever em detalhes o procedimento que eles usaram, mas o que nos interessa, né, também, não em muito detalhe, só para a gente tirar essa dúvida de como é que isso é feito, como é que você traduz um problema de fatoração no modelo de Ising, né? Bom, o Hamiltoniano dependente do tempo no sistema quântico é dado pela combinação do Hamiltoniano inicial com o Hamiltoniano final. Isso é o princípio da superposição quântica, né? O HB é o Hamiltoniano inicial com estado fundamental bem conhecido e facilmente construído, que é o Hamiltoniano de Ising, que usa o operador de Pauli SX, que vai definir a base X de expansão desse Hamiltoniano. E o Hamiltoniano HP é o Hamiltoniano final, cujo estado fundamental codifica a solução para uma dada instância do problema de otimização. Como eu falei, num procedimento adiabático, né, quântico, o teorema adiabático nos assegura que, se você fizer uma transformação adiabática no Hamiltoniano no estado fundamental, depois da transformação, o Hamiltoniano continua a estar no estado fundamental, embora seja outro Hamiltoniano, mas não cria estados excitados. Então, como é que se encontra os fatores primos o dia inteiro, mapeando o problema a esse Hamiltoniano final, de forma geral? A gente tem que utilizar o operador de Pauli sigma z, que define a base z, a base x já foi utilizada aqui, e os acoplamentos definem as instâncias do problema de fatoração. O HP, o Hamiltoniano final, vai dar a energia total do sistema, no estado fundamental, né? Sendo o procedimento adiabático. Aí se aplica o quê? A velha e boa equação de Schrödinger. O Hamiltoniano, dependendo do tempo, evolui de acordo com essa expressão. Se o sistema for iniciado no estado fundamental, a evolução adiabática prossegue lenta o suficiente para evitar excitações para os estados de níveis mais elevados. Em última análise, o sistema será preparado no alto estado fundamental, instantâneo, a uma certa temperatura T, e vai ser levado, vai ser resfriado até a temperatura zero. Eles fazem uma observação interessante que, usando-se eventualmente esse método para igualar o recorde atual da quebra do sistema criptográfico RSA, com 768 bits, seriam necessários 147.456 qubits.
Aí a gente vê, mais uma vez, surgindo a dúvida sobre a tal da supremacia quântica, né. Quando que você vai conseguir construir um computador quântico com essa quantidade de qubits se a gente está engatinhando ainda nos 1000, 5000? E nos apêndices do trabalho que eles apresentaram, eles mostram os procedimentos em detalhe de cálculos desses, dos fatores primos desses números inteiros, né? 15, 5 vezes 3, 143. 13 vezes 11, 59989, 251 vezes 239, e 376.289, 659 mais 571. Então, a gente viu que essa formulação de transformação do problema de otimização em um modelo de Ising é relativamente simples, né? Agora vamos entrar, digamos assim, nos textos metafísico-filosóficos, né? Que vocês vão achar, vocês vão encontrar nesse endereço. Eu já abri aqui. Eu vou mostrar a vocês esse site. Em português, fica assim: reconhecimento quântico, modelo de realidade. Aí vocês vejam digamos assim, não direi megalomania, mas a abrangência do pensamento de quem está por trás do reconhecimento quântico. Esse site, chamado Vessel, que é navio em português, né? Explora o nosso universo através das lentes do reconhecimento quântico, uma forma de computação quântica. Vocês vão encontrar uma série de, de textos aqui relacionando o reconhecimento quântico à física, ao conhecimento, ou à neurociência, se quiserem, a biologia, né? A questão da recompensa, né? O universo comporta como um recolhedor quântico configurado para maximizar a oportunidade de recompensa. São os embasamentos, digamos assim, filosóficos, né? Do reconhecimento quântico. É por isso que eu coloco aqui no texto você pode questionar a validade científica do texto, realmente pode, né? Tem afirmações aqui completamente delirantes, digamos assim, sem justificativa científica, sem demonstração. E até o estilo é meio aqueles livros de autoajuda, né? Mas não deixa de, de ser uma coisa visionária, né? Um certo conteúdo filosófico e poético.
Então, a visão geral deles é como ele pode formar o nosso universo. Como esse reconhecimento quântico poderia formar o nosso universo. Olha, digamos assim, uma visão quase delirante deles, né? E usam experimentos mentais, né? É muito fácil você usar experimentos mentais, porque você não precisa demonstrar nada, né? Então, eles afirmam que o reconhecimento quântico está baseado na busca pelo melhor estado. A gente já viu que realmente o reconhecimento ele busca minimizar a energia de Gibbs, no caso clássico, né? Para encontrar o mínimo de energia possível no sistema. E eles seguem expondo, né, essa visão da busca pelo melhor estado, mas de uma forma empírica e de uma forma quase que espiritualista, né? O mais interessante aqui é esse gráfico, né? Esse gráfico exemplifica, né, a lógica embutida no reconhecimento quântico. É buscar um mínimo global e não ficar preso a um mínimo local. Ou seja, o objetivo do reconhecimento quântico é encontrar o estado de energia mais baixo possível, onde o sistema atinge o equilíbrio, ou deseja atingir o equilíbrio. O desejo aqui é bem sintomático, né? Sistema com desejos. E, finalmente, entra aqui o modelo de Ising, né? Todos os problemas em reconhecimento quântico são formulados em termos do modelo de Ising. Eles apresentam o modelo de Ising muito sucintamente, né? O modelo matemático que descreve a dinâmica de um ímã, de um ferro-magneto, que, segundo eles, é a mesma dinâmica por trás de uma rede de qubits no reconhecimento quântico. Então, esse é um modelo de Ising em duas dimensões, uma estrutura quadrada, né, com os flips, com os pins flipados up e down. E eles dizem que as principais características do modelo de Ising incluem transições de fase e pontos críticos. Os pontos críticos desempenham um papel central na forma como o sistema processa as informações, né? E acrescentam: foi provado que o modelo de Ising é um modelo de spin universal, o que significa que todos os modelos de spin podem ser mapeados para um modelo de Ising 2D, incluindo os modelos 3D. Implicitamente, eles estão incluindo aqui, inclusive, os modelos de vidro de spin, né? Ou de gelo de spin. Eles afirmam que todos esses modelos podem ser mapeados ao modelo de Ising em duas dimensões, mas não provam isso. Dizem que alguém provou. Então, eles acrescentam dão um salto acrobático aqui e dizem: do ponto de vista da física, todo o universo opera em um modelo de spin, o que leva a uma curiosa linha de pensamento. Ora, desse ponto de vista, claro que é uma linha de pensamento curiosa. Aí eles começam a apresentar uma série do que eles chamam de evidências de um universo de reconhecimento quântico. Indícios na física. Nosso universo está sempre tentando se estabelecer em equilíbrio no seu estado de energia mais baixo. Aí vem exemplos bastante primários, né? As rochas caem morro abaixo, o café quente esfria, o processo que dá massa às coisas, o mecanismo de Higgs, ele vem uma queda para um estado de energia mais baixo. Mas, segundo eles, as semelhanças entre o reconhecimento quântico e o universo em geral se estendem muito mais longe do que isso. Olha, isso aí é só física, né? Então, eles afirmam
que vão mostrar que a estrutura do universo pode ser atribuída a um modelo de Ising quântico, e o nosso universo mostra sinais de existir um material supercondutor. E começam assim, vivendo dentro do modelo de Ising. Aí citam o modelo holográfico, eles fazem uma salada de citações aqui, fantástica. E citam o princípio holográfico, né? Mas não dizem que esse princípio holográfico se refere a um toy model, né? Como a gente já viu, a dualidade ADS-CFT, que não é o nosso universo, mas eles falam como se isso não tivesse a menor importância. E dizem também, sem provar, sem exemplificar, que um número cada vez maior de cientistas acredita que a seta do tempo se deve ao aumento do emaranhamento, definido por um processo de tornar-se correlacionado com o ambiente, o que também ocorre no recolhimento quântico. Olha que interessante. Também sabemos que a gravidade descreve perfeitamente o processamento de informação ideal na computação quântica, e que há uma correspondência direta entre a gravidade e o modelo de Ising, ponto de interrogação. Qual é a correspondência? Sugerindo uma CFT baseada em Ising. Ou seja, eles querem dizer que o modelo de Ising equivale à dualidade ADS-CFT. De onde eles tiraram isso, não faço ideia, nem eles dizem. Né? É que eles apresentam um gráfico que saiu na Nature, né, 2016, falando em CFT, modelo de Ising em 3D, e um poliedro aqui, que seria, vamos dizer, a união. Isso aqui é um inset, né? Isso aqui é um zoom de uma regiãozinha do poliedro, usando o modelo de Ising em 3D e um modelo de Ising 3D CFT. Mas o que espaço é esse? É um espaço antes de Sitter? Né? Eles não dizem. Né? Fica uma coisa não só inconclusa, como confusa. Né? Finalmente, eles chegam à tese fundamental deles: viver dentro de um supercondutor. Aí eles citam um livro do Lawrence Krauss, está disponível na internet, a maior história jamais contada até agora. Tem um capítulo chamado Vivendo Dentro de um Supercondutor. Eu baixei esse livro, li esse capítulo, é um capítulo mínimo, deve ter umas 6 páginas, talvez. Mas eles fazem um escarcéu com esse negócio. Na verdade, o Lawrence Krauss é um físico de renome, né? Tem muitos livros, mais livros de divulgação científica e de biografia de físicos do que de física propriamente. E esse livro é um popurrí. Esse livro é um amanhado, né, de vários resultados físicos ao longo do século XX, né? E eles chamam pomposamente da maior história jamais contada até agora. Mas, como final das contas, né, da D-Wave se traduz em vender mais computador, vale, né? O marketing vale. Aí fala no Bose-de-Higgs, né? Fala em supercondutores de alta temperatura. Eu acrescentei o que eles chamam de alta temperatura, que são 70 Kelvin, né? Não é nenhuma temperatura ambiente, nem que você consiga atingir no seu congelador, no seu freezer, né? Mas eles, sem citar novamente a dualidade ADS-CFT,
Eles afirmam que supercondutores de alta temperatura até exibem propriedades de buracos negros. Uma série de afirmações quase gratuitas, né? E dizem também que os buracos negros também são análogos às redes do modelo de Ising. Quer dizer, o modelo de Ising é a panaceia universal, né? Resolve tudo. Eles reconhecem que é uma lógica circular, né? Os qubits podem ser feitos de material supercondutor, que pode ser feito de qubits frustrados, né? Qubits que são mantidos sem decoerência, eles chegaram a uma lógica circular. Ele nasceu primeiro, o ovo, a galinha. E faz uma afirmação absolutamente metafísica, né? Como eu já disse, quase que de livro de autoajuda, né? Assim como os sistemas quânticos requerem desordem e incerteza, talvez a existência exija que esse ovo ou galinha, continue sendo um paradoxo. Aí vão em frente. Indícios, né? O que chamam de cognição, que é o que a gente chama modernamente de neurociência. Né? Então, eles vão mostrar que o modelo de Ising corresponde às observações do cérebro humano. As redes neurais baseadas em Ising, chamadas máquinas de Boltzmann, funcionam exatamente como o cérebro humano. Isso é uma série de afirmações radicais, digamos assim, né? Mas sem a menor comprovação. Cito aqui um autor famoso, um físico famoso, que depois virou cientista, neurocientista, né? Cientista, inclusive, de computação, o Douglas Hofstadter. Né? Ele ficou famoso, depois escreveu um livro, né? Nos anos 70, chamado O Laço Dourado, o Entrelaçamento, melhor dizendo, Dourado. Gödel, Escher e Bach. Eu li esse livro na época, fiquei muito impressionado, mas é um livro que fala de tudo ao mesmo tempo, né? Ou de quase tudo. Mas ele venceu o Pulitzer, né? Que é um prêmio não científico, um prêmio de literatura, né? Que a literatura do livro é boa, realmente. E o Hofstadter, ele descobriu, não sei como, que as analogias que o cérebro humano, que o pensamento humano usa, poderiam ser descritas usando o modelo de Ising. O que vem a ser as máquinas de bolsa? Não vou nem me prolongar, porque são modelos usados em machine learning, né? São uma classe de redes neurais. De forma mais precisa matematicamente, a nota aqui é minha, né? De redes tensoriais. Baseadas no modelo de Ising, aí já por conta da D-Wave, né? E como o recozimento quântico, elas são modelos probabilísticos baseados em energia que aprendem através do processo de atingir o equilíbrio. Ou seja, o nosso cérebro é um grande modelo de Ising, em duas dimensões. Quem quiser saber alguma coisa mais sobre neurociência atual, eu recomendo o livro do Antônio Damasio, que é um neurocientista português, Antônio Rosa Damasio. O Rosa ele esconde, não sei porquê. Mas ele está com 77 anos e é um neurocientista famoso, com vários prêmios. Ele mora nos Estados Unidos, é diretor de um departamento de neurociência na Califórnia. E o último livro dele se chama Feeling and Knowing, ou seja, sentindo e conhecendo.
quem estiver interessado vai ter uma noção muito mais precisa, né, das pesquisas atuais dos neurocientistas sobre a consciência, do que seja a consciência, né? Não uma máquina de Boltzmann, mas a consciência real, né? E os vários modelos, né, cerebrais que existem também, com detalhamentos microscópicos e tudo. Até o Roger Penrose é citado nesse livro, porque ele tem uma visão bastante dele, né, bastante idiosincrática, né, de que a consciência provém de processos quânticos que acontecem, que ocorrem nos chamados microtúbulos, que são estruturas, nanoestruturas tubulares que existem no interior do cérebro, conectando sinapses, neurônios, etc, etc. Em suma, essa apresentação aqui do cérebro, segundo o modelo de Ising, é muito, digamos, parcial, nos dois sentidos, né? Ela não é total e nem é imparcial. Ela quer dizer, no final das contas, que tudo se resume, tudo se resolve com o modelo de Ising. E vai mais além, né? Falando na experiência subjetiva, né? O Nevin ele faz uma proposta de criar uma sensação subjetiva no machine learning quântico, né? Mas são propostas absolutamente especulativas. Depois eles partem para indícios na biologia, né? A programação de DNA pode ser alcançada no processador de reconhecimento quântico. Ótimo. Isso não quer dizer o inverso, né? Não quer dizer que o processamento quântico seja a programação do DNA. E, finalmente, a vida surgindo da programação. Através de quê? Do DNA, claro, né? Se o DNA vem do modelo de Ising em 2D, a vida toda vem do modelo de Ising em 2D. E ainda ousam falar que vão mostrar o lado menos hipotético dessa ideia, né? Que, na verdade, não muda nada. E a biologia e o modelo de Ising. Então, na verdade, esse site, né, eu fiz questão de mostrar para quem se interessar, pode ser que alguém concorde, né? Eu, particularmente, não concordo. Eu acho um reducionismo, né, muito marqueteiro, inclusive, né? Mas as ideias são interessantes. Vale a pena se conhecer mais a fundo, né? E ir separando o joio do trigo à medida em que a compreensão do que eles dizem, né, aumente. Eles citam extensivamente vários cientistas, né, físicos, matemáticos, biólogos, neurocientistas, etc. O que é indício de busca de apoio, né? Estão buscando apoio para as ideias deles, apoio externo, né? Aí vem, finalmente, chegam ao equilíbrio. Também não é nada que seja definitivo. E vem com uma pergunta absolutamente fantástica, né? A humanidade escolheria que a vida recomeçasse ou deixaríamos a continuação da vida morrer conosco? Caraca, isso é uma pergunta, hein? Não é mole, não. E eles tentam analisar isso do lado do ponto de vista da consciência humana, tará, pará, pará. Como eu falei, descamba, né? De vez em quando descamba para o livro de autoajuda, né? Um sistema ideal também formula a justificativa para superar essa limitação. Encontra um motivo para começar de novo. Talvez o amor
seja um projeto inteligente que nos dá motivos para aceitar um novo começo. Um elemento-chave que mantém a vida ondulando ad infinito. Caramba! As implicações aí vocês podem prever, né? O último parágrafo eu acho fantástico. A vida tem seus obstáculos, mas talvez estejamos descobrindo que é um método para a loucura. Isso aqui eu não posso deixar de rir, que é uma citação do Hamlet, né? De Shakespeare. Né? O Hamlet, ele finge ser louco, e a meta dele é matar o assassino do pai dele, que está casado com a mãe dele, né? O rei da Dinamarca. Então ele finge ser louco o tempo todo, mas o pai da namorada dele, que é um nobre da corte, a certa altura, depois de uma frase extensa que o Hamlet recita, né? Esse nobre fala com seus botões. Ele é louco, mas há método nessa loucura. Quer dizer, ele descobre, no fundo da loucura do Hamlet, uma lógica profunda, mas que ele não consegue descobrir qual é. Ele não sabia que o cara queria matar o rei. Né? Mas eles citam aqui, de graça, né, o Shakespeare. Ainda bem que eles não colocaram entre aspas. Né? Citam como se a frase fosse deles. Mas, continuando. E a existência não é completamente sem objetivo. No recozimento quântico, as barreiras precisam ser superadas para alcançar um estado de energia inferior, um lugar melhor. E tão certo quanto a água flui colina abaixo, nunca termina em um lugar pior do que no início. Isto é apenas físico, mas pode significar algo belo. Aí vem a frase lapidar que encerra: o universo está do nosso lado. Se isso não é autoajuda, eu não sei o que é. Agora, voltando à física, né? Vamos mostrar um exemplo recente de recozimento quântico, que eu citei no início, que foi obtido no final do ano passado, mas foi publicado esse ano, em janeiro. O recozimento quântico aplicado a um problema de inversão sísmica, né? Usando o computador quântico de Wave. Como é que eles usaram esse computador quântico de Wave? Essa foi a minha primeira curiosidade que surgiu. Eu conheci ontem, inclusive, esse trabalho, navegando no portal do CBPF. Os autores comparam os cálculos feitos através de algoritmo quântico de inversão. Um problema numérico de inversão é o equivalente na teoria computacional ao de engenharia reversa, ou seja, você busca os mecanismos que causam o processo através da medição e análise dos efeitos desse processo. Por isso que é chamado de inversão. E é um procedimento numérico, evidentemente. Esse algoritmo quântico foi processado online usando, aí que vem a grande jogada, a plataforma quântica Amazon Bracket. Note que o bracket é sem o C do bracket de Dirac, mas é confessadamente inspirada no bracket de Dirac, né, da mecânica quântica. Essa Amazon Bracket ela é integrante de um serviço maior da Amazon, a AWS, Amazon Web Services. A Amazon Bracket disponibiliza 3 abordagens de hardware para o processamento quântico. Seguindo aquela linha que eu falei, os construtores de computador quântico já perceberam que a forma deles divulgarem o seu trabalho e de ser utilizado, inclusive fora dos laboratórios. Esses computadores, né, utilização caseira, só pode ser feita online. Então, a Amazon disponibilizou uma plataforma com 3 abordagens de hardware diferentes.
Uma com a tecnologia de íons aprisionados, né, em cavidades, da empresa IonQ, que é a mesma empresa usada pela Microsoft na sua plataforma Azure Quantum. Azure é azul mesmo, né? Mas é um azul profundo. Azure Quantum da Microsoft. Outra, a tecnologia de chips supercondutores da Rigetti, que é um outro fabricante de computação quântica. E a terceira tecnologia usando dispositivos de reconhecimento quântico da D-Wave. Eles compararam os resultados obtidos pelo algoritmo quântico com aqueles calculados pelo algoritmo clássico e concluíram que a acurácia, ou seja, a precisão apresentada pelo computador de reconhecimento quântico, é, no mínimo, tão boa quanto a do computador clássico. Eu vou mostrar só o início desse artigo, que vale a pena, está naquele link, mas a gente tem que valorizar a prata da casa, né? Essa é a revista em que o artigo saiu, Frontiers in Physics. Eu vou traduzir aqui. Uma aplicação da computação de reconhecimento quântico para inversão sísmica. E vem os autores aqui. O Rodit é pesquisador do CBPF e também do Instituto de Física Teórica de Zurique, na Suíça. Os outros são da Petrobras, Centro de Pesquisa da Petrobras, um convênio que existe entre o CBPF e a Petrobras, pesquisadores muito bons. E aqui vem um artigo deles, Introdução, Geofísica Sísmica. Eles criaram um, um algoritmo específico para isso. A técnica é a mesma, é representar o problema num hamiltoniano final, né? Utilizando uma evolução adiabática para o estado quântico do sistema permanecer no estado fundamental durante todo o processo. E explicitam aqui, depois de apresentar o CAC, né, o procedimento computacional diabático, modelo computacional diabático, quantum adiabatic computing. Eles falam do D-Wave. O computador D-Wave é um repositor quântico que usa cadeias de Hilbert. Então, eles usam simplesmente o hamiltoniano final e o inicial como sendo um hamiltoniano de Ising. Só para mostrar que a prata da casa está no mesmo nível dos pesquisadores internacionais.
explica os métodos, os resultados. Figura, resultantes, as interações que eles fizeram, a profundidade em quilômetros, não esquecendo que é uma inversão sísmica, né? Agora vamos retornar. Eu vou mostrar no final mais um resultado recente deste ano, que é, obteve o seguinte resultado. Em 2011, um grupo de cientistas da computação, sendo o principal deles o Scott Aronson, do qual a gente já falou exaustivamente, propôs um algoritmo quântico de simulação de splitting de bósons e calcularam que, se fosse ser usado um computador clássico para fazer os mesmos cálculos, ele levaria 600 milhões de anos. Não foram nem um pouco modestos, né? Acontece que, em 2021, 2022, saiu esse ano, no dia 10 deste mês, na revista Physics, um artigo que mostra, comprova que, depois de construir um algoritmo equivalente ao algoritmo quântico que eles apresentaram em 2011, a estimativa de obter o mesmo resultado baixou de 600 milhões de anos para 73 dias. Faço questão de mostrar esse artigo, não em detalhe, não, mas só para a gente ver a repercussão dele. Traduzir. O título da reportagem que anunciou esse artigo na Física, na revista Physics, número 15, volume 19, foi simplesmente esse. Não acabou a corrida entre computadores clássicos e quânticos. Ou seja, um novo algoritmo clássico reduz por um fator de 1 bilhão, se você fizer as contas de 600 milhões de anos, em termos de dias, né, vai dar mais uma ordem de grandeza, uma afirmação recente da chamada vantagem quântica, ou supremacia quântica. Eu, na verdade, não estou expondo o artigo, estou expondo a reportagem que cita o artigo. Né? Acho que quem estiver interessado é só ir lá, o artigo vai estar disponível. Mas é interessante isso, né? Como é que em 10 anos aquela euforia, né, da conquista da supremacia quântica vai por água abaixo. Simplesmente ainda falta muito para se construir um computador quântico que supere
definitivamente um supercomputador clássico. Evidentemente, 73 dias não é um prazo curto, né? 2 meses e meio. Mas bem mais curto que 600 milhões de anos. Mesmo que o computador quântico resolva esse tipo de problema em segundos, né, ou fração de segundo, não há uma diferença, né, macroscópica suficiente para você afirmar que não seja possível construir um novo algoritmo clássico que faça o mesmo tempo. Né? Você já conseguiu uma redução de fator de 1 bilhão, 10 a 9, né? Pode ser que mais tarde ou em breve, né, se consiga um outro algoritmo clássico que obtenha o mesmo resultado que um computador quântico. Ou seja, não existe nenhuma supremacia quântica à vista. E eu vou ficar hoje por aqui. Na próxima aula, a gente retoma analisando, também não muito em detalhe, né? Mas só para mostrar como a computação quântica, mais precisamente a informação quântica, não tem fronteiras, né? Ela, ela está presente não só nos qubits, como está presente nos próprios horizontes de buracos negros, está presente cosmologicamente. A gente vai falar em buracos negros, não em detalhes, não nas equações de campo de Einstein, mas do ponto de vista da informação. E quando você fala em informação, em buraco negro, você está falando da radiação de Hawking. A radiação de buraco negro foi descoberta pelo Hawking em 1974, Stephen Hawking. Então, hoje a gente fica por aqui. Estamos nos encaminhando já. Acredito que mais 2 aulas a gente atinge o final do curso.